Atualidades, formação, espiritualidade, bate-papo super descontraído no seu podcast Entrevistas. Estou aqui com o Frei Bruno Varriano, que é responsável pela equipe vocacional dos franciscanos na custódia da Terra Santa. Ele que é psicoterapeuta e também trabalha na etapa formativa, a primeira etapa de formação dos jovens que querem servir a Deus ali na custódia franciscana na Terra Santa. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Como descobrir uma vocação tão específica como a da vida consagrada? Bem, para falar de consagração, não? Temos que falar de tipo de corações. Todos são amados por Deus, todos somos chamados, todos a vocação à vida, a vocação a ser cristão, não? E todos temos a vocação. Mas é o tipo do coração, o modo de amar de cada um. Quando o jovem sente no coração, não? Um desejo de plenitude que não encontra em outro, e somente em Deus, em um modo totalmente, num amor totalmente consagrado, totalmente para os outros, que não quer dizer que o outro amor não é também em plenitude, não? Quando o jovem sente essa quietação, não? No coração, daí seria já uma pergunta para iniciar o discernimento vocacional, não? E neste mundo pós-moderno que nós vivemos, quais os desafios em formar este jovem que deu uma resposta a essa inquietação, só que agora encontra os desafios de abraçar princípios e regras dentro de uma comunidade religiosa? Quais os desafios? Penso que o primeiro desafio é o jovem que vem de uma sociedade com muito relativismo, uma coisa vale a outra, uma sociedade onde o amor HP, o amor oblação, não vem tanto valorizado, não? E os jovens chegam com essas dificuldades, não? Dificuldade de ser íntegro, a integridade, a regular o tempo, não? Por exemplo, chega na vida de convento, na vida consacrada, onde nós temos a primeira coisa, tempo. O tempo é precioso, então temos o tempo para a oração, tem que ser o tempo para a oração comunitária, oração pessoal, o tempo para o estudo, para a formação, o tempo do trabalho manual, não? O tempo... Ali eu penso que é a coisa mais difícil para o jovem, não? Regular o tempo, o desafio. Para entrar numa comunidade onde tem uma regra, não? Regras que não são regras para oprimir, não? Mas regras para ajudar o religioso a viver com o dia, não? Concretamente. Eu penso que isso é uma das coisas mais difíceis para o jovem hoje, regular-se, equilibrar-se, não? Por exemplo, na minha casa de formação na Itália, meia hora para a internet, então, meia hora tem que pensar o que eles querem escrever antes, para quantos e-mails, não? Quanto fazer, em meia hora, não? Mas quando chegam, estão acostumados a farem 6, 7 horas, ficar até tarde à noite, entrar num estado de regulação, não? De equilíbrio. Eu penso que é uma das coisas mais difíceis para quem entra em vida comunitária consagrada, em vida religiosa, para o jovem. E o senhor sendo responsável de acolher esses jovens que estão chegando, qual a forma de fazer com que esse jovem que não teve essa formação, de estar equilibrado no tempo, de saber viver bem cada uma das coisas, como que o senhor faz para inserir este jovem pós-moderno dentro de uma realidade religiosa? Primeira coisa, quando o jovem que se sinta acolhido e amado. Penso, questa é a pedagogia que usamos, não? Primeiro que o jovem chegue e se sinta esperado, escolhido por Deus, mas também por nós, uma atenção especial, não? E ali se inicia um caminho de confiança. Eu confio em cada jovem que chegou. Esse é um trabalho que eu tenho que fazer também comigo mesmo, não? Eu confio e sei que quem tem a vocação por exemplo, do frade menor, não? Eu digo para os jovens, eu não vou colocar a vocação dentro de vocês. O frade menor é já dentro, é duce, eu tenho que só ajudar a sair fora, não? Então eu tenho que ajudar o ambiente que seja equilibrado, que o ambiente seja gradual, não? Sempre no aspirantado, muita paciência no início, muita paciência. E todas as semanas depois de cada 15 dias o colóquio, já é uma entrevista de encontro para saber como está. Um atendimento pessoal. Atendimento pessoal de formação. O formador não é que pode fazer 1000 coisas, mas aquilo é o mais importante.
é a prioridade. Não? Eles sentem que eles são a prioridade da minha vida. Depois de Deus, da oração, são eles. E assim se sentem escolhidos, se sentem já que o formador tem tempo para eles. Não? Isso é muito importante, porque os jovens chegam de realidade familiar onde o pai ou não tinha tempo. Ou eles não tinham tempo. Não, tempo é a prioridade. E iniciamos assim um momento gradual de empenhos, gradual de empenhos dentro da comunidade, tentando o coinvolgimento. Eu dou sempre uma pequena responsabilidade, depois de um pouco de tempo, você é responsável desse campo, você é responsável da sacristia, você é responsável da acolhença dos hóspedes. Já começo a integrar, que eles se sentam em família, não? E nisso já vão regulando-se, não? E depois, para outra etapa, o outro formador vai mais em profundidade. E assim, para chegar como um barco que vai devagar até... O jovem hoje apresenta dificuldades em assumir compromissos definitivos. Em sua opinião, em que consiste essa dificuldade hoje? A mentalidade, eu não sei como dizer em português, usa e jetta. Tem essa mentalidade do plástico, não? Descartável. Tudo é descartável. A ideia do para sempre faz muito medo. Uma coisa que dura, tem a mentalidade que uma coisa tem que durar pouco. E chegam com esta mentalidade no convento, é verdade, na vida religiosa. Onde, quando falamos em doação total, para sempre, tem muito medo. Eu penso que a razão realmente do ambiente consumista, onde o plástico, o descartável, a mentalidade do descartável, a mentalidade do voluntariado, não? Um pouco de tempo eu estou, depois não sei, não? Mas o mundo não pode viver de descartável, não? Hoje uma família precisa de algo duradouro, de coisas assim para a saúde mental dos filhos, não? E também a igreja precisa de pais que sejam em plenitude e para sempre. A palavra para sempre não podemos ter medo. A vida religiosa é para sempre. E isso não é que vamos abaixar a montanha, mas vamos ajudar a subir, não? Mas não é que se abaixa os valores da vida religiosa. Um valor da vida religiosa é a doação para sempre. O trabalho dos franciscanos na Terra Santa. Francisco conseguiu a custódia. E há quanto tempo os franciscanos estão na Terra Santa e como que eles se organizam? A presença franciscana na Terra Santa inicia no 1215 com um frei Egídio, que foi o primeiro franciscano a chegar na Terra Santa, um irmão. Não? Depois, em 1217, Francisco teve a intuição de dividir a ordem, que era já grande, em províncias, e criou a província do Oltromar, não se diz? Oltromar, que era chamada província da Síria. O primeiro ministro provincial foi Frei Elias. E sabemos já ali o amor de Francisco por aquela província, porque mandou aquele que depois ficou sucessor de Francisco na ordem. Quer dizer, Francisco tinha já um interesse muito grande o Meio Oriente, Jerusalém, Oriente Médio, a Terra Santa. Francisco tentou ir muitas vezes, não conseguiu porque o barco foi parar no outro lado depois de uma tempestade. Na Quinta Cruzada, do 1219, Francisco consegue chegar na Terra Santa. Estamos na Quinta Cruzada, Francisco chega a Damietta d'Egitto, depois consegue falar com o legato pontifício, que era Giacomo da Vitry, que era o bispo di San Giovanni d'Acri, che disse para Francisco, a ideia do Francisco era incontrar o sultão. Francisco incontra o bispo, diz, o legato pontifício diz, mas eu não posso mandar você morrer, Francisco. Se seja uma decisão, você tem que decidir sozinho. Eu não posso mandar, não? Francisco só pede a bênção do bispo, deixa